Espírito Divino e enchei com vossos dons os corações dos fiéis e acendei neles o amor como um fogo abrasador. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos, celebramos hoje o 50º dia da Páscoa, ou seja, 50 dias da Páscoa. A palavra quinquagésimo vem do latim, quinquagésimos, que significa 50. Portanto, hoje celebramos o 50º dia da Páscoa. Há 50 dias atrás nós estávamos aqui reunidos celebrando a Páscoa da ressurreição do Senhor. Mas também a palavra Pentecostes é uma palavra que vem do grego, Pentecoste, que significa 50º. Portanto, Pentecoste significa 50º, 50. Portanto, Pentecostes quer dizer 50 dias da Páscoa, o dia de 50 dias. E por ocasião hoje então deste 50º dia da Páscoa, a igreja celebra a vinda do Espírito Santo.
Como nós ouvimos no Evangelho, no primeiro dia da semana, estando os apóstolos reunidos no cenáculo, com as portas fechadas por medo dos judeus, Jesus se pôs no meio deles, o ressuscitado, entra e deseja-lhes a paz como fruto, como dom do ressuscitado. E depois também soprou sobre eles, concedendo-lhes o Espírito Santo, Espírito que iria animá-los, reconfortá-los, o Espírito que os ajudaria a compreender tudo aquilo que Jesus ensinou e ainda haveria de ensinar após a ressurreição, pois durante 40 dias após a ressurreição, o Senhor ainda apareceu aos seus apóstolos, ensinando-lhes, conduzindo-os, orientando-os, formando-os, para justamente neste dia, nos 50 dias, eles pudessem então, permanecendo em Jerusalém, receberem o Espírito Santo. Pois foi justamente isso que Jesus pediu aos apóstolos antes de subir ao céu: permaneçam em Jerusalém, permaneçam em Jerusalém, até que vos seja dado o Paráclito. O que quer dizer Paráclito? Paráclito também é uma palavra grega que significa junto de, ao lado de, próximo de. Portanto, Paráclito é aquele que está junto de nós, próximo de nós, dentro de nós, o Espírito Santo. Portanto, Jesus envia o Espírito Santo de junto do Pai para estar junto de nós, para unido a nós, rezar em nós, por nós, e assim podermos dar testemunho da ressurreição na força e na ação do Espírito Santo. Por isso, meus irmãos, Pentecostes não é um acontecimento do passado. Pentecostes é uma experiência viva de Deus, que continua derramando o seu Espírito sobre a igreja e também sobre cada um de nós. O Evangelho de hoje nos mostra justamente os discípulos reunidos, ainda fechados por medo. As portas estavam trancadas, mas Jesus entrou mesmo assim e se pôs no meio deles. E o Espírito Santo que lhes foi dado os transformou de homens medrosos em testemunhas corajosas. Aqueles que antes estavam como que escondidos, decepcionados, desanimados, frustrados em naquilo que empreenderam, confusos, enfim, todo tipo de sentimento ruim, como que imperava sobre o coração dos discípulos. E agora, por meio do Espírito Santo, eles se tornam testemunhas, anunciadores do Evangelho ao mundo inteiro. Pentecostes, portanto, meus irmãos, é justamente isso. Pentecostes é a passagem do medo para a coragem, do fechamento para a missão, testemunho, da tristeza para a esperança. Meus irmãos, certamente hoje também todos nós experimentamos ao longo da nossa caminhada de fé momentos que nos levam ou que tendem a nos levar também ao medo, à tristeza, decepções, frustrações, incertezas, inseguranças. Todos nós certamente já atravessamos algum desses momentos na nossa vida. No entanto, é preciso ter uma certeza que nos vem pela fé, que o Espírito Santo foi derramado sobre nós. Nós também um dia, pelo nosso batismo, recebemos o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós, ele mora em nós, aquele mesmo Espírito
que entrou naquela sala e escancarou as portas do cenáculo, libertando aqueles discípulos apóstolos de todo medo, de toda incompreensão, de toda insegurança, aquele mesmo Espírito também foi infundido em cada um de nós. E se porventura em algum momento da nossa vida houver algo que nos leve a ter medo, insegurança, tristeza, frustração, desesperança, recordemo-nos, o Espírito Santo está dentro de nós, e o Espírito Santo nos fortalece com a sua graça, com a sua ação, para renovar nossos corações, e a partir da renovação do nosso coração, da nossa alma, do nosso ser, renovar também a face da terra, renovar o mundo inteiro. A primeira leitura de hoje, tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, nos narra também o dia de Pentecostes. E diz o livro dos Atos dos Apóstolos que quando o Espírito Santo desceu sobre eles, como Jesus havia prometido, uma ventania tomou conta daquela sala, daquele lugar, como um vento impetuoso, e como que línguas de fogo pairaram sobre os apóstolos, de tal forma que eles conseguiam compreender tudo o que cada um falava, pois cada um vinha de uma região, cada um vinha de uma língua, partos, medos, elenitas, etc., mas todos compreendiam, ou era possível compreender. Parecia haver uma única língua, a língua do Espírito Santo, que é a língua do amor, da unidade, da fé. Se todos nós, mesmo que não saibamos todas as línguas, certamente aonde estivermos, e aonde o Evangelho for pregado e anunciado e testemunhado, aonde a fé cristã for vivida, nós iremos compreender. Mesmo se não entender a língua, iremos compreender aquilo que está sendo anunciado e testemunhado. Portanto, o Espírito não só desceu em forma de pomba, como no batismo de Jesus no Jordão, mas o Espírito também desceu como uma ventania, como vento, desceu também como fogo. E aqui eu gostaria de chamar a atenção para esses dois elementos da primeira leitura, que também representam o Espírito Santo. Primeiro, o vento. O que é o vento? O vento lembra a força. O vento, em tudo onde ele bate, ele movimenta. Portanto, o vento simboliza a força de Deus, que movimenta, mas também que renova. Nós estamos iniciando o inverno, e vocês vão entender bem o que eu quero dizer. Está chegando o tempo, que nós, com muita facilidade, contraímos aí os vírus da gripe, influenza, H1N1, tudo isso está por aí, vírus e mais vírus. Basta você estar próximo de alguém gripado e já vai, consequentemente, também correr o risco de se gripar, etc. Mas nesse tempo do frio, nós temos um costume ruim, que é, diante do frio, manter tudo fechado dentro de casa. É ou não é? A gente fecha a porta, fecha a janela, fecha a vitrô, fecha tudo. E o que os médicos dizem? Olha, mantenham a casa ventilada, não fechem tudo, abram alguma janela, abram alguma porta, para que o vento circule, para que haja ventilação. É exatamente isso que o Espírito Santo faz na igreja. O Espírito Santo é como esse vento que entra e que renova o ar, renova o ambiente, renova o coração, renova a nossa alma e todo o nosso ser. O Espírito Santo é esse vento que
que purifica, que renova, que ventila, que dá sentido à vida da igreja. A igreja nunca está parada, porque a igreja é sempre movida pelo vento do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo também é como fogo, fogo que ilumina, fogo que aquece, fogo que purifica, fogo que transforma. Assim é o Espírito Santo. Ele não anula a nossa identidade, mas ele renova o nosso ser. Ele nos torna pessoas renovadas, não outros, mas os mesmos, porém renovados, e nele nós encontramos maior sentido para a nossa vida, e ele também é que dá sentido à nossa vida. Um exemplo também bem prático: o alimento, muitos alimentos que não passam pelo fogo, eles não têm sentido. O arroz só se torna arroz para nós depois que passa pelo fogo, depois que é transformado no fogo, E assim tantos outros alimentos. O feijão, se não passa pelo fogo, de que serve? Assim também nós, meus irmãos, nós somos filhos de Deus, e em Jesus Cristo nos unimos a Ele, mas é na força do Espírito Santo que nós fomos transformados para encontrar sentido para a nossa própria vida e assim darmos sentido também na vida dos irmãos. Por isso a grande mensagem de Pentecostes é justamente essa: abramo-nos à ação do Espírito Santo, não permaneçamos fechados, mesmo que muitas vezes há motivos para isso. Quantas vezes nós fechamos as portas do nosso coração, pelo medo, pelas decepções, pelo cansaço, pelas divisões. Quantas vezes também a nossa fé se torna fria, automática, sem nenhum entusiasmo. Quantas vezes na vida da comunidade nós experimentamos isso, O excesso de atividades, o excesso de atribuições, o excesso de funções, o excesso de trabalho pode nos levar a cansar, sobretudo quando nós não vemos de certa forma o fruto do nosso trabalho, quando não vemos às vezes o povo corresponder aos nossos esforços. Isso não só da parte do padre, mas também dos agentes de pastoral. Por isso somos tentados a desanimar, a nos cansar, mas o Espírito Santo vem como vento e como fogo e nos movimenta e reacende em nós o fogo da presença de Deus, reacende em nós a fé. Por isso que hoje, ao final da celebração, nós vamos apagar o círio pascal. O círio pascal representa o Cristo ressuscitado. O círio pascal que foi aceso na noite da Páscoa e que nos acompanhou ao longo desses 50 dias, justamente simbolizando a presença do ressuscitado junto da sua igreja. E agora, ao subir ao céu e enviar o Espírito Santo, o círio pascal, então agora, ao final deste tempo pascal, será apagado. Porque na verdade a luz do ressuscitado, por meio do Espírito Santo, habita em cada um de nós. E somos nós que agora somos convidados a dar testemunho de Jesus Cristo, na força do Espírito Santo. Pentecostes, portanto, nos recorda que a igreja nasce missionária. Não podemos guardar Jesus apenas para nós. O mundo precisa dos cristãos renovados pelo Espírito. O mundo precisa de cristãos cheios do Espírito Santo. O mundo precisa do nosso testemunho. Portanto, não nos cansemos, não deixemos de fazer a nossa parte, não deixemos o desânimo tomar conta de nós, não tenhamos medo, mas ide,
ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho. Ide pelo mundo inteiro e sejam testemunhas de Jesus Cristo. O mundo precisa do nosso testemunho, meus irmãos. Mas é claro que nós, por nós mesmos, seríamos de certa forma vencidos. Mas na força do Espírito Santo, nós venceremos. Na força do Espírito Santo, nós iremos levar o verdadeiro testemunho de Jesus Cristo, que o mundo tanto precisa. E assim teremos mais famílias renovadas, jovens renovados, teremos um mundo mais renovado, pessoas que sejam mais capazes de perdoar, de testemunhar o Evangelho com alegria e assim poderem continuar dando testemunho de Jesus Cristo, que está vivo, ressuscitado, presente no meio de nós. Que o nosso Pentecostes hoje seja também iluminado pelo mesmo Espírito que iluminou o Pentecostes daqueles apóstolos. Que aqueles 50 dias vivenciados pelos apóstolos e que os renovou na fé, possa também ter sido uma oportunidade para a renovação da nossa fé. E que ao concluir estes 50 dias, hoje, sejamos nós agora também como os apóstolos, fiéis e corajosas testemunhas de Jesus Cristo. Assim seja. Amém.